Gente querida, hoje é quinta-feira, 3 de abril, e nós estamos há 40 dias do nosso evento. Temos uma pauta que é a organização dos sonhos, digamos assim, das fantasias. O que cada uma resolveu fazer, até onde vai o braço de cada uma, para a gente já começar a fazer um croquis daquilo que é possível ou não. Então, a gente está gravando, a Cláudia vai chegar. Se ela não chegar em breve, ela tem esse comecinho aqui para, se quiser, voltar. Muito bem, então. Quem começa? Quem começa pensando alto? Posso começar? Então, eu pensei assim para a minha parte, não sei se está bem, pensei em, pronto, eu tinha pensado aquele tema do lugar da existência, não é? Da casa como esse lugar onde nós temos espaço para existir, seja lá o que é que isso queira dizer, ainda não sei bem. E então eu propus esse tema a 2 pessoas já. E elas iam trazer, são 2 mulheres, elas iam trazer, uma já conheces, que é aquela investigadora, a Catarina Casais, que esteve no... Pronto, ela então vai trazer o tema assim mais desenvolvido da tese dela, que eu cheguei a ler a tese dela de mestrado, e eu achei que estava muito bem a tese dela de mestrado, sobre os objetos da casa, sobre as memórias... sobre os objetos que ela tinha recolhido na casa da família e pronto, e ela, como é artista, vai trazer. Ela agora está a fazer o doutoramento em Educação Artística. Pronto. E também fez já o mestrado em Ensino de Educação Visual para Portugal. Pronto, mas como o tema não é bem o que nós estamos a trabalhar, vamos ver o que é que ela traz. Então tinha pensado em fazer um encontro com elas, mais ou menos de 1 hora cada, e elas, ou 40 minutos, não sei, e elas falariam. E depois a outra investigadora é a Maria João, que costuma ver as nossas lives do Navegar é Preciso, e ela investiga muito dentro do Feng Shui. Ela tem também um blog e faz acompanhamento para quem queira, não é? Dentro do Feng Shui da casa. E gosta muito de fotografia, portanto também tem um projeto de fotografia. Então eu lancei-lhe assim lancei-lhe o projeto, não é? O tema, e perguntei-lhe o que é que ela gostaria de trazer. Por isso ainda estou para ver o que é que ela vai trazer também dentro da fotografia ou dentro da vivência que ela tem com outras pessoas, dentro do Feng Shui. No fundo, ela também tem uma ligação muito forte com a natureza. Ela tinha-me falado que queria ir um pouco por aí, com a casa como esse lugar dentro da natureza. Ok? Muito bom. Pronto. E depois então, sim, diz. Ao todo... E depois eu tinha pensado em eu própria fazer uma apresentação, não é? Que costurasse o que elas traziam com aquilo que eu fosse pensando ou investigando, com o meu tempo muito limitado, confesso que o meu tempo está. Muito bem. Olha só. Então, eu vou considerar 4 vídeos. Ok. Tá bem? 4 vídeos independentes. Então, nesses 4 vídeos independentes, se forem 3, se forem 2, se for 1, tá tudo certo, mas eu vou considerar 4. Tá? Ok. Que depois, se eu ainda conseguir trazer outra pessoa que eu conheço, que é arquiteta.
Acho que, e que faz umas ilustrações, só que ainda não falei com ela, que há muito tempo não falo com ela. Pode ser que ela gostasse, também era engraçado trazer essa ideia do desenho com a arquitetura. Vou ver se falo com ela. E gravávamos agora em abril. Depois eu falava contigo, combinávamos Isso é para importante. sim, Porque para daí gravar. você faz a apresentação, ficam só vocês duas no vídeo. Eu fico. Oi, boa tarde. Oi. Boa noite. Boa noite. Claudinha, nós estamos gravando, tem 5 minutos, tá? Então, se você quiser, eu vou te dar uma retrospectiva. A Dulcineia começou, a gente está falando das ideias, daquilo que resolveu fazer, daquilo que talvez faça. A Dulcineia começou, apresentou 5 sugestões de gravação, e aí a gente vai partir daí. Aí, essa agenda, depois eu vou colocar também o que a gente precisa para ter na descrição do vídeo. Então, todas essas coisas eu vou colocar lá no nosso grupo. Ok. Então, ótimo, muito bom. Quem vai? Ou melhor, nossa querida, como chega? Então, Nina, eu vou ter a perna para o livro, sabe? Porque eu fiquei pensando na costura, mas eu não consegui ainda algo que eu conseguisse, assim, ter corpo, eu acho. E o livro está me causando muitos incômodos. Eu estava pensando sobre isso, sabe, Olivia? A gente está lendo, vocês já sabem, né? A gente está lendo um livro juntas, um livro feminista, raiz. Bem, o raiz já denota uma certa, né? E aí, eu pensei assim, ao invés de nós gravarmos pequenas apresentações para o vídeo, você ir gravando, e eu também, os incômodos. Lê, pega o livro de novo e fala assim, ó, meu incômodo desse capítulo. E aí eu vou começar, eu não sei se eu vou ter braço, mas eu queria inventar um novo tipo de coisa com áudio. Só áudio, sabe? Umas animaçõezinhas assim, uns incômodos com as coisinhas. Eu tô querendo umas animações. Vou ver se eu faço. E aí eu fiquei pensando, vou te mandar, é genial, não sei se você já conhece, a Rádio Escafandro. Não. A Rádio Escafandro é genial. Vou pegar uma coisa. Tem o último dessa semana, é um podcast, mas está no YouTube. O último dessa semana é Neide Rico contra Banana Kiwi. É genial, porque eles vão fazendo uma narrativa, então está fazendo uma entrevista com alguém, mas ele pausa e explica, tal pessoa não sei o quê, sabe? Não fica aquela coisa linear. Então, foi que eu imaginei assim, você fazer os comentários, está lendo o livro, e aí, puxa vida, mas eu não acho isso, não sei o que, não sei o que lá, entende? Pronto, eu vou tentar, e pode ser tudo separado, porque daí eu coloco volume diferente, faço alguma coisa que eu estou querendo fazer, não sei se eu vou dar conta, mas é no tempo, sabe, Olivia? Porque a gente vai estrear os áudios depois do Artes da Casa. E eu vou fazendo umas experiências de edição, a gente faz o nosso encontro depois que os áudios estiverem gravados, e aí eu vou editando no tempo. Muito bem. Tá. Mas se for do interesse, como surgiu a ideia, né, da gente fazer uma conversa, eu estou disponível para... Não, a conversa a gente tem que fazer, já estamos com ela marcada, certo? Pronto, a conversa a gente mas eu falo a conversa não do livro, mas do que surgiu lá, que a Fernanda trouxe.
no grupo. Uma roda de conversa, né? Isso, a gente vai fazer. Vai ter que fazer. Isso. Nós aqui vamos ter que conversar entre nós, eu acho. Né? Eu acho que isso é legal. Tá. Mãe, terminei. Espera aí. Muito bem. Mais alguém? Pensou? Então, você terminou, Olivia? Tá. Eu fiz o curso, né, do Instituto que a Cláudia colocou para a gente no grupo, né, Cláudia? E ele terminou ontem, assim, então logo no primeiro encontro, ela vai trazendo ela vai trazendo muitas, assim, ela trouxe muito esse olhar feminino para casa em vários âmbitos, sabe? Então, assim, então ela foi dividindo o curso em partes, assim. Então, assim, casas... Ela primeiro falou de uma maneira geral sobre mulheres e casas, da relação... Só me situa o seguinte. Olhar feminino, olhar da mulher, qual o conceito que foi usado? Esse feminino foi usado de que maneira? Porque tem todas essas discussões. Então, Nina, ela trouxe bem esse olhar... Ela falou feminino ou falou mulher? As duas coisas, assim, porque ela coloca, inclusive, por exemplo, alguns títulos ela coloca assim, casa feita para mulheres, casa feita por mulheres. Então, ela até coloca uma das coisas que ela deixa isso muito claro, que ela fala assim, que ela fez um recorte assim, para mulheres, que ela não pôde colocar nesse lugar as mulheres trans, mas assim, porque não coube para ela e tal, e o curso todo. E aí, assim, dentro... E também o último módulo foi só sobre escrita, né? Mulheres escrevendo sobre a casa, de vários pontos de vista, assim. Então, ela... logo no primeiro módulo, ela vai falando de artistas que vão retratando a casa, e eu até coloquei lá porque me chamou muita atenção. Eu coloquei até lá no nosso Drive uma pequena apresentação, assim, porque eu comecei com as perguntas que eu fiz para as entrevistas. Então, eu peguei as imagens dessas artistas. Tem só a imagem de um homem, assim, só um deles lá no meio, que dentro do contexto cabia. E eu fui fazendo uma montagenzinha, assim, justamente com as 4 perguntas que eu estou fazendo das entrevistas, né? E pegando essas imagens. E aí, assim, então ela vai trazendo as coisas e isso, assim, vai, tipo, borbulhando e borbulhando e borbulhando e borbulhando, né? Tanto que eu cheguei naquele lugar que eu fiz aquela pergunta, né? Que me veio aquele incômodo dessa remuneração, dessa questão desse olhar para isso, né? Desse lugar, assim, eu olhei para aquilo e pensei, gente, a minha pesquisa está igual serviço de casa, né? Tipo, faz, e tipo, o negócio não acaba e não rende, não dá nada, assim. E aí, por isso que, inclusive, que eu coloquei a pergunta lá, né? Eu pensei, gente, como é que é isso, né? Como é que a gente vive desse jeito? Né? Do básico, assim. E que era isso, que eu acho que era uma coisa que a gente podia muito debater. E outra coisa que me veio muito, e aí eu não sei, porque aquela cena que eu coloquei do filme das horas, que eu fiz o recorte lá, ela tem muitas camadas, aquela cena, assim, ela é uma coisa assim, que é fabulosa. Tem uma outra cena que a Virgínia chega para poder... vai para a cozinha e a moça fala assim, eu tive que decidir o almoço porque a senhora estava escrevendo. Tipo, ela fica irada, assim, sabe? Eu penso, nossa, e tem muita coisa, né? Muita coisa, assim, naquela cena lá é uma coisa, é uma das que mais me chama, assim, e aí então que eu fiz até um pequeno texto e uma junção de vídeos com aquela personagem, porque a primeira vez que eu vi, eu achei que, tipo, que ela era, sabe,
Não precisava dela ali? Eu pensei, gente, a mulher tipo, só ferrou com a vida do poeta lá, do cara e tal. Era essa imagem que eu tinha. Depois eu fui olhando e pensei, coitado, gente, pelo amor de Deus. Colocar essa mulher no colo um pouquinho, né? E aí ela... Então me vieram essas coisas. E ontem eu fui anotando, e assim, eu vou anotando as coisas assim, tipo... Que eu estou um pouco nesse lugar que você está, sabe? Eu não sei o quanto de braço que eu tenho, mas tem tanta coisa que eu olhei durante esse curso que eu acho que caberia muito nesse congresso, assim, de fazer uma pesquisa sobre aquilo, uma apresentação sobre aquilo, que tem muita coisa, assim, sabe? Que me veio... que eu preciso... O curso acabou ontem, né? Então, assim, tem muita coisa que eu anotei, tem ideia, né? Gosto muito para o congresso. Então, assim, tipo, olhar e tipo, para isso, né? E, ao mesmo tempo, eu continuei com essas entrevistas. Então, assim, por hora, eu tenho 14 entrevistados lá. Aconteceu uma coisa muito doida, assim, que eu queria muito no começo ter encontrado essas pessoas que vivem em situação de rua e por várias questões eu não consegui chegar. Eu consegui chegar numa pessoa uma vez que não quis fazer. Então, tá tudo certo também, né? Mas, inclusive, numa situação muito doida, porque, assim, dependendo da situação, eu não me sentia segura de chegar perto da pessoa, literalmente, sozinha, sabe? Eu, como mulher, sozinha, sem outra pessoa do lado, né? Eu não me senti muito segura. E eu ia falar outra coisa que agora me fugiu. Então, e é isso. Aí tem uma coisa dessas entrevistas que elas estão batendo muito nesse lugar, assim, dessa... Eu fiquei imaginando como apresentar isso. E igual você falou, às vezes, dessas vinhetas, conseguir, às vezes, ou tentar juntar, mas, assim, pequenos vídeos, porque normalmente as 4 perguntas elas estão dando em torno de 4 minutos cada resposta, assim, sabe? Uma média disso. Então, com uma possibilidade assim, de juntar, de colocar a primeira pergunta e juntar todas as respostas, sabe? Num outro vídeo, a pergunta e todas as respostas. Eu imaginei coisas assim, né? Me veio isso. E tinha mais alguma coisa que agora me fugiu quando eu lembrar. Se lembrar, fala. Fernanda, eu penso assim, olha, a vida é longa. Não é? A vida é bem longa. Ela é longa demais, às vezes, eu acho. E o que vai acontecer? Eu acho que você pode trazer esse seu incômodo com tudo isso. O processo dessa pesquisa, eu acho que é a coisa mais interessante da gente fazer ver. Revelar os processos. Fazer essa coisa. Onde eu coloco? O que eu faço? Eu não chego. Isso que você acaba de falar, isso é genial. Então, essa gravação dessas anotações perdidas, isso tudo tem muita potência. Isso é uma coisa. A outra coisa é que você pode pegar esse curso e ir desdobrando ele ao longo dos anos. Sim. Sabe? Cada camada dessa, você grava um vídeo disso, a gente põe lá no Fórum Artes da Casa, que a gente vai inaugurar um setor novo ali no canal, e quem tiver interesse vai. E essas entrevistas, a gente pode até, se você quiser, fazer uns rascunhos, umas coisas, não sei se você edita, se eu edito, quem edita, mas a gente pode inventar e brincar com isso, que nem um Lego, sabe? Uma hora faz um jeito, outra hora faz o outro. Imaginei umas coisas assim que a questão é o braço, né? O braço. E aí, a gente vai fazer o que for possível, e todo o excesso, ele não é jogado fora, ele permanece. Tudo que a gente faz, que sobe... O excesso a gente planta, né, Nina? Isso é... Sabe, quando a mangueira faz manga, ela não faz só meia dúzia para os passarinhos,
ela explode. E é um pouco isso que eu penso. Então, a gente não precisa dar conta de tudo que pensou, nem com tudo que quis fazer, nem com nada. A gente precisa só ficar nesse lugar, problematizar isso que está nos nossos incômodos e dar voz de algum modo que crie uma saúde. Então, mais ou menos isso que eu acho que pode ter. E a sua pesquisa ela não precisa terminar. Ela precisa ter meia dúzia de folhas que você enfia no AVA e sai com o certificado na mão. Porque essa pesquisa, se isso é um incômodo para você existencial, isso vai ficar, vai ter uma hora. Quando baixar, digamos assim, a força, que você vai sentar e vai escrever um livro, sabe? É assim que funciona a vida. Ela é cheia de acontecimentos desse tipo que vão cozinhando num plano outro que a gente nem sabe o que é ainda, não é? Então, acho que, beleza, vamos fazer assim, por enquanto. Vamos marcar de você fazer um vídeo dos incômodos e das vinhetas. Pronto. E aí, enquanto você está fazendo o vídeo dos incômodos, aparecerem outras coisas, se você essas coisas que você já subiu, tudo isso a gente vai achando lugar para desenhar. Isso, para colocar lá. Tá bom? Tá bom. Então, eu vou colocar aqui um vídeo onde você vai colocar isso. E a colcha de outras coisas que vão acontecendo. Porque também, né, gente, a gente sobrecarrega demais. Então, tem que ter um pequeno contenção. E é a mesma coisa da Olivia. É no tempo. A gente inaugura o assunto no fórum e depois vai soltando as coisas no decorrer. Fica bom para você assim, Fernanda? Então tá. Muito bem. Claudinha, como você está? Então, vamos lá. Cláudia, você está com o cabelo curtíssimo? Curtíssimo. Ah, tá linda. Curtíssimo. Nossa. Curtíssimo. O vídeo que eu queria ter feito já, né? Mas ainda não consegui, tenho esperanças que eu vou conseguir conversar com aquela mulher que mora numa casa que cuida de pessoas drogadas, né? Eles ainda não me permitiram, mas não saiu do radar. Hoje eu ia ter uma conversa com o gerente clínico dela, mas acabou não rolando. E São Paulo está bem caótico hoje, com ameaça de chuva e tudo. Enfim, ele adiou, mas tem isso dessa mulher que tem uma casa montada num container, né? Tá tudo guardado lá e ela mora nesse lugar. E algo que ficou para mim durante esses dias é que eu entrei em contato com uma reportagem, eu não sei se vocês viram, ela saiu, eu li no portal do envelhecimento, não sei mais aonde que ela foi veiculada, de mulheres japonesas idosas que chegam a cometer crimes para irem para a cadeia porque elas não conseguem se manter na própria casa. Nossa. E eu tô com isso aqui. Então, remoendo quando chega essa questão, né, da mulher velha que está sozinha e que não consegue se manter nessa casa. O que é essa casa? O que é isso? E aí eu conversei com uma psicanalista aqui de São Paulo que está aposentada, não está mais clinicando,
que escreveu bastante sobre demência, e ela está fazendo uma transição. Ela ficou viúva, ela tem um apartamento. Mas o apartamento, ela falou, assim, numa conversa rápida, que é muito grande e que ela não quer ficar, é muito gasto, então ela não quer. Então, ela construiu um espaço pequeno, que é uma sala acoplada com a cozinha, um quarto e banheiro, e em cima um quarto e banheiro que ela disse que vai pôr cuidador. E ela está dando todas as coisas dela, ela está doando. Então, né, o que se passa e para que casa vai, o que significa essa casa nesse tempo sozinha, da mulher sozinha, para não chegar ao ponto de ir para uma instituição. Isso tá me pegando. E uma outra que eu conheci a semana passada, de 72 anos, que deixou a casa para filho, marido e 3 filhos, e alugou um quarto num templo budista. E agora ela falou, então, não tem muito perspectiva de imediato da minha filha sair desse apartamento, ter condições de sair do meu apartamento, e eu não vou pedir. Então, ela está num dilema, se ela continua no templo ou se ela já começa a pensar de ir para uma instituição de longa permanência para idosos. E ela falou que o quarto é muito pequeno, mas ela teve que colocar toda a casa dela nesse quarto. E aí, cozinha, ela está bordando, ela começou a bordar e está maravilhada com a questão do bordado. E aí ela falou, eu vou para a área comum bordar, porque na minha casa, agora, eu não tenho esse espaço. Então, ela pega as coisinhas dela do bordado e vai para uma sala lá do templo, para o jardim. Então, como que é essa questão da casa nesse tempo? Mexeu muito comigo. E eu sozinha aqui, ainda estou com muita dificuldade, né? Eu estou assim, é muito difícil eu manter o apartamento que eu estou, eu aqui sozinha. Eu e um cachorro. Aí eu fiquei pensando, mas quanto tempo eu vou aguentar? Para onde eu vou? Que casa? Mas, então, eu tenho essa... Que casa que vai ser a minha casa? Eu estou vivendo um pouco isso, de um certo modo, meio ao contrário, mas também estou vivendo um pouco isso. Então, e outra coisa que me mobilizou muito foi lendo o do Kotia, quando ele vem e fala naquele capítulo dos armários. Eu não cheguei lá ainda. E aí, tanta coisa. Que página é? Deixa eu achar a página aqui. Armários, página 93. E aí ele vai falar das roupas, da vestimenta. E que a roupa é a moda, ele fala em moda, roupa e vestimenta. E que é casa. E aí ele vai falar, né? Você leu todo já, Fernanda? Identidade móvel. Mas eu vi essa parte, eu não terminei ele ainda não. Assim. E aí, e ele fala dessa roupa que é a casa da alma e que é uma casa que vai para o mundo. E tem isso, é uma casa que sai para o mundo. Eu parei aí nessa parte, porque eu falei, não, eu vou ter que reler desde da 93 de novo, e isso está muito legal. Muito bem. Olha só, eu acho... A roupa como paradigma da habitação. Puxa vida. Então,
mexeu comigo, até porque lá na tenda filosófica eu falei da roupa, lembra? O primeiro do Casuono, tudo, também me mobilizou. E eu, de repente, se eu conseguir, não sei se vai ser muito, né? Mas essa questão da casa, da mulher velha, a casa, essa casa que vai diminuindo, que ela tem que escolher o que fica, não fica, e como viver nessa casa, me pega bastante. Eu acho que eu quero... Olha só, gente. Opa, pode falar, Fernanda. Menina, rapidinho. É porque, assim, da outra vez eu falei com vocês que a mãe do Cláudio, né, do meu marido, está numa casa de repouso para idosos, né? E é engraçado que quando você fala isso, me chama atenção, porque eu sei de pelo menos umas 3 mulheres que estão lá porque querem. Isso, eu tenho muita vontade de conversar com elas, sabe? Tipo, para entender, assim, eu tenho muita vontade de, assim, tipo, né, citar aqui. E assim, e aí acontecem umas coisas muito bonitas, assim, porque tem uma, por exemplo, que ela tem, eu não sei o que ela teve, mas assim, ela tem uma questão com a locomoção e um pouco com a fala. Mas assim, ela tá lá porque ela quer, não é por causa disso. Sabe, ela tá lá porque ela precisa de cuidado e ela sabe que precisa de cuidado e tal, com remédios, essas coisas, mas ela que decide se ela vai ficar ali ou não. Eu lembro que teve uma vez que eu vi ela tendo uma discussão, ela disse, não, vou sair daqui, vou arrumar outro lugar, já tem outro lugar e tal, minha filha já viu, sabe, umas coisas, tipo... E aí é uma pessoa que eu, gente, quero sentar com essa pessoa e conversar, assim, para poder entender. Porque aí vai aquilo que eu falei também, né, no outro encontro, que é desse cuidado que se tem na casa no tempo da velhice, mas que da forma do que está colocado, né, fala do cuidado domiciliar, então tentar diferenciar isso, avisando domicílio e casa. E por que elas fazem essa opção de ir para uma instituição? Porque tem algumas que têm condições financeiras e querem ir. É isso, assim, no caso dessas, eu tenho certeza que é isso, sabe? Assim, não é nenhuma... É muito engraçado, porque é notório que não é... Uma delas tem a chave do quarto. Ela tranca o quarto e sai, todas as vezes. Elas têm a chave. Lá onde a minha mãe está, tem a chave. Eles podem fechar o quarto. Mas assim, que não são todos que podem ter, né, Cláudia? Ah, sim, não são todos que podem ter. Eu queria ter conversado, mas nesse intervalo das nossas reuniões, uma amiga da minha mãe faleceu. De repente, ela teve um problema no coração. Não deu tempo de eu conversar com ela, porque ela tinha o quarto dela lá e ela passava o dia costurando. Era costurar, arrumar gaveta e armário num período do dia. Depois ela ia costurar. E até a filha dela deixou uma sacola de roupas para minha mãe e falou, dona Lourdes, veja se tem alguma coisa que a senhora queira ficar da minha mãe, porque vocês ficaram muito amigas, né? E o que a senhora não quiser, pode doar aqui na instituição. Aí eu fiquei olhando com a minha mãe, todas as roupas ela costurou, nem que fosse uma pencinha numa camiseta. Uma pensa de um lado e do outro não, mas tinha costura. A costura dela ali. Bonito isso. Teve 2 calças e 2 camisas que não deu tempo dela terminar, estavam inacabadas. A costura. Ela tirou o cós da calça, tá na metade. Ela não terminou a costura. Também eu achei maravilhoso isso. E ela fica lá, dando pontinho. Toda a roupa tem os pontinhos dela e é o que ela fazia dentro do quarto. Ela não queria ir para a terapia ocupacional. Ela falava, tenho tanta coisa para fazer no meu quarto. Ah, e ela levou balde. Ela pediu para a filha dela. Ela tinha um balde dentro do banheiro para lavar ela mesma as peças delicadas. Que deixavam as freiras malucas. Porque imagina, ela senhorinha com dificuldade lavando a roupa no balde dentro do banheiro. E que, no caso, não precisa de terapia ocupacional, né? Então,
Não precisa, porque inclusive uma das coisas que eu falo até com os pais dos meus alunos, assim, quando a criança tem dificuldade de segurar o lápis, né? E aí eu pergunto, o que essa criança faz dentro de casa? Porque é isso, né? Tipo, é a pinça que a gente aprende dentro de casa com um monte de tarefa, né? São essas coisas, assim, né? E ontem eu ainda falei isso durante o curso, assim, serviço da casa substitui muito esses trabalhos. Eu estou com 2 vídeos dos netinhos gêmeos da minha prima, de 2 anos e meio, que ela me mandou. Eles estão limpando, a menina está tirando o pó da casa e o menino está com a vassourinha varrendo o tapete. Aí eu falei, aqui na minha casa também não é diferente. Meu neto tem o vídeo que ele está batendo o bolo. 3 anos, ele está lá com a batedeira, batendo o bolo, que ele faz o bolo com supervisão, mas ele bate, põe todos os ingredientes e assa o bolo que ele fez. Tem essas duas, né? O começo e o fim. Eu fiquei pensando assim, essas conversas são as melhores, Vê? São. E se a gente pegar essas nossas conversas e transformasse no fórum, chega disso, dá tudo certo, é isso aí que a gente está querendo. Conta um caos aqui, conta um caos lá, fala o que espanta, fala o que comove, fala o que intriga, sabe? Porque a gente não vai apresentar solução nenhuma, porque é insolucionável a matemática. A gente não vai compor nenhum tipo de experimento maravilhoso que vai solucionar tudo. Não. Mas o mundo intriga. As questões vêm. E a gente está acordado. E tem um sentimento de casa que a gente não está preparado para abrir mão. Pelo contrário, talvez tenhamos pistas de que a casa seja um território para a gente preservar como planeta. Uhum. A gente não está aí, sabe? Eu tenho passado por umas turbulências, assim, como jovens feministas, num grupo de estudos que eu tenho, que eu estou fazendo, e eu fico pensando, mas talvez não seja isso que eu quero, sabe? Talvez esses incômodos, as soluções apresentadas para ultrapassá-los, não seja remunerar, não seja ser anticapitalista, seja parar com essas coisas, seja, enfim, são incômodos que eu fico aqui remoendo, não vou falar para ninguém, né? Porque também não dá para ficar expondo. Senão, se eu fico expondo o que eu penso, eu sou taxada de conservadora. Eu tenho uma situação dessa também. Eu sou capaz de ser taxada até mesmo de direitista. Quando eu falo para as pessoas que o serviço da casa ele organiza, que é justamente uma das coisas que eu falo, né, com os pais, o tanto que ele organiza, e aí as pessoas veem, inclusive, porque psicologicamente assim, não, assim, é físico mesmo, assim, uma organização. Você se organiza fisicamente, e não é essa questão de que o guarda-roupa é sua referência da sua cabeça, não é isso. É uma questão de organização mesmo. Você lava a louça, você se organiza. Mas é olhar para aquilo, né, de verdade, assim, nesse sentido de, tipo, olha, realmente me organiza. E não, tipo, nossa, lá vou eu de novo lavar a louça. Não é isso, assim, na verdade. É produzir um sentido, não é? É produzir sentido. E perceber os efeitos. Exatamente. Que nem essa senhorinha que a Cláudia acabou de falar. Ela lava aquela roupa, ela arruma aqueles armários, ela costura aquelas roupas mesmo sem precisar. Porque aquilo produz um sentido. E eu acho o sentido que é palpável, né? É palpável, e é essa organização que você está falando, Fernanda. E a minha irmã está passando por um momento, ela deu aula a vida toda, desde muito nova, 2 períodos, se aposentou,
cedo, está com 55 anos, e aí nunca cozinhou, porque ficava fora, não teve filho, então não fazia comida. Aí ela teve um problema de saúde, operou, e agora ela está com muita restrição alimentar, não dá para comer fora. Eu comecei a fazendo a comida, mas falando que era ela que tinha que se apropriar disso. E finalmente, há 2 semanas, ela começou a fazer comida. Vai pirar! Segunda-feira foi um dia de festa na família, porque ela fez a primeira sopa da vida dela, sozinha. Então, tinha foto e isso, tal. Fui lá, eu comi a sopa, que estava ótima. E ela falou, eu falei, como é que você está se sentindo? Ela falou, tá Era isso que eu ia perguntar, Cláudia. Ela falou assim, tá tão bom, tá tão gostoso. E assim, o meu dia, ele ficou preenchido agora. É esse sentimento de sentido. Porque Então, ela é cuida a da necessidade. e a comida, ficar ali na cozinha dela, fazendo, aí lava a louça. Aí ela falou, eu tô gostando, eu tô bem. É a vida. E é bonita. Eu tenho muitas experiências com os meus filhos aqui, porque eles atuam muito na casa, porque eu sempre os fiz atuar na casa, né? Eu ainda falo que o povo adora usar esse termo adulto funcional, né? Tipo, a gente vai lá e simplifica e diz, eu quero adultos que funcionem, né? Que eles, né, virem adultos e funcionem, né? Então, eu coloco muito isso. Então, eles sempre fizeram muitas coisas, assim. E aí teve um dia que eu estava... Mas fazem nessa briga, no normal e tal. Teve um dia que eu cheguei com a minha menina, ela vai fazer 15 anos em julho. E a gente chegou, na hora que eu abri a porta da sala, assim, tem logo uma sala na entrada com sofá. E aí eu olhei, assim, tava tudo bagunçado. E aí eu disse para ela assim, olha, ela, assim, agora sai. Eu empurrei ela de volta para fora e fechei a porta. E arrumei a sala, que era assim, tirar o que estava em cima do sofá e arrumar a colcha. Era isso. Sabe? Tirar o que estava, colocar no cabide e arrumar a colcha. Aí eu abri assim, agora olha. Aí ela, nossa, é bom aqui, né? Que é isso, né? É fazer porque é bom aqui. Né? Que é isso que a Cláudia trouxe. Faz a comida e come, e assim, é bom aqui, né? Não é só o alimento, né? Mas é uma coisa... Então, eu acho que a gente tem essa potência para fazer ver. E ela acontece na conversa. Né? Na conversa, talvez, entre nós, seja uma das coisas assim, mais interessantes, porque cada uma está indo para um lado, está trazendo, está buscando, está se perguntando, está se incomodando com as leituras, está se maravilhando com outras, está fazendo curso, está conversando com pessoas que fazia tempo que não conversava. Então, eu acho que se a gente manter essa dinâmica, eu posso tentar fazer assim, pego o nosso primeiro encontro, dou umas recortadas. Se alguém achar que tem alguma coisa muito íntima, aí subo lá. Se alguém achar que tem alguma coisa muito íntima, se eu quiser tirar, a gente tira. Enfim, e aí a gente utiliza também esses nossos encontros espontâneos, sabe? Sem essa coisa muito acadêmica de ficar isso. Não, a gente também utiliza desses nossos encontros como assim a base, né? Então a gente já tem 2, então um para o primeiro dia, para o segundo dia, e a gente pode usar todas as outras coisas que surgirem e ir colocando. Então eu acho que esses nossos encontros é onde que está o incômodo mais importante, aquilo que nos diferencia, naquilo que é nosso mesmo, aquilo que vale a pena a gente também levar para o mundo. Pelo menos essa é o que eu acho que a gente podia fazer.
Eu sempre acho que dessas conversas que a gente tem, assim, isso e é em tudo, né? Tanto que eu promovo esse encontro lá no Jasmim, que é o grupo de acolhimento, que são essas mulheres que vão lá, sentam, fazem trabalho manual com uma mesa de café. Porque ali surge muita coisa, muito incômodo delas com relação à casa, aos filhos, né? Muito prático, assim, do tipo... E a gente acaba tendo solução para tudo, no lugar de que são muitas, então, assim, existem vivências, né? E essas vivências elas são trocadas, assim. Eu sempre acho que essas falas que a gente tem, que elas são, né, desses lugares que traz do que está vivendo lá, elas são é o nosso ouro, né? É onde mais a gente tem possibilidades, assim, de trazer frutos para o mundo, assim. Eu sou super a favor da gente pensar nisso, de encontros e falas. Eu também. Que eu tenho também essa experiência, né, de mulheres que estão sentadas na sala de casa, aqui bordando e falando, né, trazendo essas questões. É isso, é o lugar que borbulham. Tá fechado, Nina. O que é interessante como diferencial nosso, é que nós estamos pesquisando isso. Uhum. Então, a gente está no lugar de pesquisadora. Então, tem todo um olhar que diferencia. A gente não está falando exatamente de nós, é de nós também, mas de nós na ação do pesquisar. E isso, para um canal, digamos assim, de estudo e pesquisa, é o melhor que existe. Muito bem. Mais alguma coisa, queridas? Sobre essas... isso é uma coisa que me surgiu, da gente convidar outras pessoas para apresentarem coisas, Nina, também, né? A gente teria esse movimento, não teria pessoas de fora para poder falar, trazer coisas também? A Dulcineia, por exemplo, já tem 4 convidadas organizadas. Aquela pensando em trazer mais. Arquiteta lá que a Sabrina indicou, depois que ela perguntou se teria remuneração, ela não respondeu mais. É assim mesmo. É assim, né? Olha só, mas eu quero colocar uma coisa sobre isso. Porque existe todo um mercado, eu acho lícito, bom, importante, que pessoas famosas cobrem seus cachês, e se a gente tivesse dinheiro, claro, a gente pagaria até a gente mesmo. Já pensou a gente poder se auto-remunerar? Mas existe uma coisa que é mais importante, que é o protagonismo da gente mesmo, da coisa simples, que é a possibilidade de uma aluna, de uma docente, de alguém trazer mais próximo de nós. Porque eu percebo isso no próprio movimento das pós-graduações por aí. Tem pós-graduações que dão muito certo, porque vão buscar os bambambãs, não sei o quê, remunera muito bem, aquela coisa maravilhosa. Eu acho muito ruim. Por quê? Porque o aspecto da formação, ele me agrada muito mais. Então, eu prefiro uma Fernanda trazendo seus incômodos do que uma arquiteta que já saiba tudo, que também está não sei aonde, que não está sei lá. Compreende? Essa sempre foi minha política. Então, vocês que já foram minhas alunas sabem, eu prefiro transformar minhas alunas em professoras. Minhas alunas que talvez, se tudo der certo, se elas quiserem, se elas acharem que é o caminho delas, vão poder cobrar cachê adiante. Entende? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. O caseiro do ativismo delicado, ele não é uma retórica. Ele é isso mesmo. Ele está ali no Ivan Illich, sabe? Na desprofissionalização, na coisa da casa. É um universo que não está na moda em lugar nenhum, mas a gente
Bem, pelo menos eu vou indo nesse caminho, que não sei nem se existe, mas eu vou fazendo. Então, eu não fico triste quando uma bambambam dessas para de responder. Eu fico até contente. Ah, que bom. Não é? Porque é isso. É que nem homem. Claro, categoria de filho não entra nessa coisa, mas é que nem homem. Porque quando eles chegam no universo feminino, eles já acham que eles são o personagem principal. E as meninas em volta já ficam todas oriçadas. Então, às vezes, eu prefiro não contratar um homem para dar uma aula, entende? Enfim. Porque, às vezes, eles fazem a mesma coisa, ou pior do que qualquer mulher faria, e são muito mais celebrados no nosso universo das artes manuais da casa. Então, é isso. O que está faltando um pouquinho é o aspecto das artes manuais, que a gente ainda não entrou. Nem sei se precisa, sabe? Mas se aparecer, se alguém percebeu alguma coisa nesse sentido, se alguém tiver uma ideia, porque a gente pode também fazer, eu tenho feito umas coleções, assim, me mandam muita coisa, sabe? Todas as minhas alunas me mandam coisas, até vocês já mandaram também. E eu gosto de receber e vou fazendo umas coleções. Eu aprendi a lidar com aquele Instagram insuportável. Agora eu tenho várias coleções. E a gente pode usar essas coleções também, sabe? Por exemplo, eu achei genial aquela mulher varrendo a praia. Para mim, aquela foi a metáfora do trabalho doméstico. Aquele gesto dela, assim, aquilo, sabe, aquela coisa que é o Sísifo, é um Sísifo diferente. Eu ia brincar com você, Nina, se aquilo ia ser o primeiro vídeo do fórum, sabe? Tipo, a gente vai começar com isso, assim, tipo, vamos lá falar da casa, gente. Vinheta de abertura devia ser essa, sabe? Eu acho que eu vou fazer a vinheta. Fórum Artes da Casa, e a mulherzinha lá. Isso, porque é tão isso, né? A gente acabou de arrumar o negócio, já não para. Então, eu acho que a gente tem muito material, só a gente aqui, com todas essas outras coisas que a gente está pensando, e eu acho que a gente tem que fazer agora, é marcar mais um encontro, talvez para o final de abril, e aí um de véspera. E aí a gente fica com 4 encontros nossos. E a gente já tem essas 4 gravações que a gente organiza, põe bruto, ou edita, pega as falas recortadinhas, não sei, vai depender da minha capacidade de edição e do meu computador que está. Recebi um recadinho aqui, ó. Fiquei dodói. O meu menininho entrou um pop-up dele. Deixa eu perguntar o que foi. Vocês acham que isso dá garganta ruim, nariz fechado? Oh, céus! Então, o que vocês acham? E assim, agora precisa ficar atenta. O mês de abril tem a Páscoa no meio, é tudo muito rápido. E eu não queria correr. Eu queria fazer as coisas todas assim no tempo. Então, quem vai gravar, grava. A gente usa o estúdio, já organizamos as coisas, a Olivia já vai tagarelando lá no celular, solta os cachorros, Olivia, e a gente vai compondo. Eu vou entrar, não entrei lá esse negócio que eu inventei dessas mulheres todo dia, está acabando comigo, sabe, gente? Vou ser bem sincera, acabando comigo, mas tudo bem. E aí, a gente vai organizando o máximo possível. Se alguém tiver algum talento de edição, me fala para a gente repartir alguma coisa também. Então, é isso, eu acho que é assim. Tá? Tá ótimo. Posso dizer algo? Sim, claro. Estive aqui a ouvir as vossas participações e tudo o que vocês disseram. E, não sei, ouvir-vos falar sobre a casa e sobre as casas das outras pessoas também. E sobre os teus incómodos, Nina, no tal
no tal lugar da internet, fez-me pensar que eu não tenho assim, às vezes eu ouço-vos falar sobre a casa e eu só penso, ai, como eu gostava de dizer estas coisas bonitas sobre a casa. Porque às vezes sinto que o meu grande incómodo com a casa é exatamente eu percebo demasiado bem as pessoas que não querem ter nenhuma relação com a casa. Então, eu às vezes até acho que, por exemplo, tenho a minha carpete, ai meu Deus, vou dizer isto na internet, tenho a minha carpete super suja. E eu olho para a carpete e ela está suja e eu penso, eu vou deixá-la ficar até incomodar-me tanto que tenho de a limpar. Então, quando vocês falam nessa questão que a casa organiza, que a casa... Eu percebo isso tudo, só que eu combato isso até à morte. O problema é que todas nós fazemos o mesmo, mas vocês parecem perfeitos. É uma relação de amor e ódio. Eu coloquei no meu texto lá, deixar quieto um pouquinho a bola, a mochila, o tênis, a meia, um monte de papel em cima da mesa aqui, né, que não é meu. Vai deixando quieto. Pelos! Para mim, o que mais me pega são os pelos. Se eu sair de meia, que minha meia fica cheia de pelos. Que nojo! Eu detesto bicho. Eu estou cercada de bicho. Só que depois, pronto, quando eu peguei aquele tema da existência, não é? No fundo, acho que o que eu me questiono mais é como é que nós podemos existir, não é? De facto. De certo modo, quando falamos aqui, acho que foi a Cláudia, já não me lembro, ou a Fernanda, que falou a primeira vez sobre o sem-abrigo, sobre as pessoas que estão nessa condição, não é? Como é que a existência dessas pessoas, no fundo, não é? Se constrói. Porque a casa é como se fosse, não é? Um segundo corpo que nós temos. E então, quando não temos esse corpo, não temos, só temos este corpo, é aí que eu não sei como é que essas pessoas conseguem, não é? No fundo, ainda existir. Lá no Heidegger tem elementos, até numa vida dispersa, como diz o Bachelard, que são esses elementos, essas trouxinhas, esses saquinhos, essas coisas né? que descarregam, que os objetos, a materialidade que forma a casa. Então, eu também penso muito nisso, porque eu gosto dessa relação, sabe? Com os objetos. Pena que está no meu Kindle lá no quarto, mas eu estou lendo um livro tão doidinho, chama Maneiras de Ser. É Jamie Bradley, acho que é assim. E ele fala de umas inteligências das coisas, dos bichos, das plantas. E eu acho que a casa, fiquei pensando essa noite, estava lendo, a casa é essa central de inteligência. Meus bichos aqui têm um pouco burros, mas essa central de produção de inteligências, de modos de ser. Então, eu não sei, tem isso, né? Sem o teto, como é que você produz essa inteligência? Né? E eu percebo que essas pessoas sem teto,
quando estão na rua, o que produz essa inteligência são os objetos. Os objetos que eles conseguem tomar para si, possuir, que sustentam essa vida desabrigada, né? Então, não sei, acho que tem alguma coisa, algum mistério, porque uma casa é um lugar onde esses objetos ficam. Por isso o incômodo da Cláudia falou assim, mas e agora? Como é que vai se desfazer de tudo? São os objetos, é a materialidade. Tem um sentido nesse lugar. E é isso que mais me... Eu acho que essa é a minha arte da casa, é isso, são os objetos. É isso. São as coisinhas, sabe as coisinhas? Os saquinhos, os panos, os têxteis. Sei lá. Sim, e como esses, no fundo, como esses objetos connosco, ou objetos entre si, não é? Acho que é muito difícil perceber porque se calhar existem muitas forças dentro da casa, muitas tensões. E essas tensões, não é? Essas que são as nossas tensões que nós exteriorizamos também. Penso muito claro, na minha casa e nas tensões que eu vou incorporando aqui, não é? O não limpar, ou não vou limpar hoje, não limpo amanhã, não limpo depois, sabendo que tenho de o fazer, não é? Não é sabendo que se calhar deveria fazer. Então, porque é que opto por não fazer? Então, quem não tem esse espaço, não é? Depois, como é que modela, como é que materializa essa tensão, não é? Como é que materializa pronto, então não é assim tão fácil de falar sobre a casa como as pessoas pensam. Porque as pessoas acham que é só... Lá está, porque as pessoas limitam o discurso ao discurso conservador da casa como um local de ordem, que tem papéis fixos, que tem funções também fixas, agregadas a determinadas pessoas, personagens, por aí fora, não é? Só que a casa é... Se olharmos para ela como um segundo corpo, se o nosso corpo é tão complexo, a casa também é complexa, porque nela vivem todas essas correntes e todas essas questões, não é? Que nós nem sequer conhecemos, porque também não conhecemos o nosso próprio corpo, não é? Se nós formos a pensar, nós não conhecemos assim tanto o nosso corpo, então porque é que achamos que vamos conhecer a casa? Porque é que achamos que a casa... conhecemos todos os recantos da casa. Se calhar não. Se calhar não. Não é? Até porque temos provas de que não. Por exemplo, quem tem muita tralha como eu, de cada vez que abre uma gaveta descobre coisas que já nem se lembrava. Ou, por exemplo, no outro dia estive aqui a tentar arranjar ali nas prateleiras lugar para... deixa-me só fazer um pedido aqui à minha filha. Matilde, liga-me aí a bateria, se faz favor. Estava a tentar arranjar lugar para uns livros e estava a trocar os livros no lugar. Cada vez que mexo numa estante, descubro livros que já não sabia que estavam ali. Sei bem o que é isso. Eu fui catando os livros para fazer esse programa. E ontem eu falei para meu marido assim, eu vou precisar de outra prateleira, porque eu não sei o que aconteceu, eu não consigo mais colocar em lugar nenhum, já não lembro de mais nada. E era tudo organizado. E agora, parece que brotaram mais e mais, e as prateleiras todas ocupadas e um monte de livros soltos pela casa. Eu acho que é uma coisa... Eu sou fascinada, sabe? Eu sou apaixonada por esse assunto. Pode não estar na moda, pode não dizer nada,
mas ele realmente, eu gosto disso. Eu queria voltar só um pouquinho na conversa, quando a Nina e Cláudia, né, estavam trazendo essa coisa da roupa, da vestimenta. Uma vez eu vi uma peça, acho que foi em 2019, pouco antes da pandemia, sobre um livro do Eduardo Galeano, que era a inspiração da peça, que chama Mulheres. E nesse livro de contos, ele vai contando a história de mulheres na ditadura na América Latina. E um dos contos, se eu não estiver confundindo muito, ou se quem apresentou a peça, que eu ainda não fui atrás desse conto, é de uma mulher que fica com medo de ser perseguida, de ficar em casa, encontrá-la em casa, então ela abandona a casa dela. E aí ela sai, vai viver na rua, e ela usa um colete desses de segurança, com a prova de balas, e ela começa a costurar coisas nesse colete, assim. Eu quero esse conto. Eu até abri aqui agora, eu tenho que ir atrás dele, que esse conto é muito, assim, eu sei a história pela peça, mas aí ela vai contando várias histórias, mas é um conto que me marcou bastante, assim. Nossa, e aí ela começa a costurar no colete de segurança. E eu queria aproveitar e falar um pouco, voltar também agora, só que no assunto da Dulcinea e da Nina, sobre objetos. Também fui atrás aqui, porque eu lembrei de um filme que eu assisti um tempo atrás, que chama-se A Última Lição, que é um filme francês, em que a mulher anuncia que vai morrer. A mãe da história, ela avisa que ela vai se matar, avisa para os filhos. E antes dela se matar, ela separa todos os objetos da casa para quem vai cada coisa. Tudo que é dela, ela separa. Então, durante muito tempo, assim, tem umas coisas muito lindas do filme, assim, o filho não aceita, a filha dá conta e tal, depois de um processo, e ela vai colocando os bilhetinhos, assim, para quem vai cada coisa. E aí eu achei aquilo tão maravilhoso, porque é um cuidado que se tem, assim, né, desse... Porque quando alguém morre, essa parte da casa fica muito complexo para quem fica, né? Mexer em tudo aquilo, tirar tudo aquilo, né? E aí eu lembro que antes da minha sogra entrar nesse grande processo de demência, ela estava entristecida, porque ela, né, ela teve a depressão também, então ela falava para mim, Fernanda, eu quero morrer, quero sumir daqui. Eu assim, ok, mas a senhora já separou tudo? Ela me olhava assim, quê? Eu assim, a senhora já sabe para quem que você não vai dar as coisas? Tem que deixar separado aí já. Você já deixa separado para quem que vai cada coisa, que fica... Ela... né? Tem que deixar arrumadinho, assim, exatamente. Você vai querer que as pessoas fiquem mexendo nas suas coisas, depois assim, eu não, ela falava para mim. Aí ela pegou uma caixa de lápis dela e escreveu na caixa de lápis, assim, de uma caixa de lápis bacana, ela é artista plástica, né? Ela escreveu assim, para Fernando. A caixa de lápis. Gente, olha, eu vou falar. Hoje eu estava separando material para o programa de logo mais, e aí, como a gente está muito sensibilizado com a questão da casa, né? Hoje vai ser essa autora africana, e ela tem ela escreve esse livro para a mãe dela. E aí ela estava falando uma coisa que eu achei que também tinha a ver com essa arquitetura da casa, com essa questão da morte, porque a história é que a mãe dela queria ser coberta com um pano, ninguém poderia vê-la depois de morta. E aí isso não aconteceu, e quando eles fogem, que eles estão em Ruanda, e são refugiados e tal. E tem uma coisa que eu queria explorar, mas eu não consegui ainda, e que essa fala da Fernanda me trouxe, que é: para a mamãe, a choupana de Trípolo, que é um desses lugares de refugiados, não era uma casa,
desorientada, ela buscava em vão uma curva para se aconchegar, uma curva feita para as costas, porque a arquitetura das casas orgânicas, ancestrais, elas não são essas retas, essas coisas de lata. Elas acomodam a alma e acomodam o corpo, porque é corpo. Então, eu queria encerrar o nosso encontro de hoje com essa curva. Eu acho que é um pouco isso que a gente busca na casa, essa curva para acomodar as costas, sabe? Esse lugar para o corpo, para a alma, para estar. Enfim, é isso, queridas. Mais alguém quer falar alguma coisa ou podemos encerrar por hoje? Vamos marcar nosso próximo encontro? Vamos. É mais fácil quando a gente marca assim do que por mensagem, né? É. Pode ser na última semana de abril? Porque aí já vai ter passado o seminário do Atos Manuais para Educação. A última semana você fala 24 ou 25, é isso? Última semana. Teria que ser numa quinta de novo, queridas? Então, nesse horário, para mim, segunda e quarta não dá. Nos outros dias eu consigo me organizar. Terça, quem pode terça? Eu posso. Terça, 18. Terça, 18, 29 de abril. Ok. Quem não pode? Não. Alguém Esse é 22 de abril ou 29, né? Ou 15. 29, última terça do mês. Ótimo. Pode Você ser. pode, Tu? Sim, 29 de abril, não é? 29 de abril, não é? Isso. 29 de abril. Aí vamos ver se nós, a partir, já nessa data, já temos as gravações, já temos tudo e conseguimos dar uma visada geral. Aí, em maio, fazemos um antes. Quando que é? É dia 16. Mas dá sim, tá sim. Então a gente não precisa encontrar tanto. A gente grava um antes ou faz ao vivo. Ao vivo também é bom, né? Também é. Também. Vamos fazer ao vivo? O último encontro fazemos ao vivo. Sexta-feira, dia 16 de maio. Quem pode? Sexta-feira, dia 16, pode ser. Pois, à mesma hora. 18 horas, pode ser? A gente faz ao vivo. A gente inaugura ali. Pronto. Então é isso, já chegou. É bom, porque chega, vai, depois a gente dá conta. Muito bem, então. Aí a gente vai começar a divulgação lá em 1º de maio, mais fortemente. Aí eu vou precisar que vocês ajudem. Grupo de WhatsApp. O lugar que mais chega é no grupo de WhatsApp, tá? Então, é o melhor lugar para divulgar. Muito bem, então, queridas. Quero agradecer demais, viu? Obrigada também, Nina. E queria dar parabéns ao adiantado para a Cláudia, que é o aniversário dela. Felicidades! Não sei que na quinta que amanhã é aniversário. Obrigada. Qual que é o bicho do mês? Abril?
O que é Abril? carneiro? É carneiro. Os carneiros. Muito bem, então, gente. Não, Um tá beijo, bom, gente. viu? Super Fiquem obrigada. bem. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.